E aí galera, vamos começar a nossa aula de hoje, uma aula de Química, isso mesmo, uma aula de Química, em que eu irei explicar para você o que é um íon e como isso pode ser trabalhado na Química do 9º ano e também no 1º ano do ensino médio, beleza? Na Química geral. Você sabe o que é um íon? Seja sincero, não lê a definição aqui. Você sabe o que é um íon? Sim ou não? Íon são átomos, é claro que tem várias definições, gosto dessas, são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Galera, você tem que entender que o átomo, aquele átomo idealizado inicialmente por Demócrito, Leucipo e depois passou por vários modelos, várias idealizações, nós chegamos à conclusão que existem 3 partículas importantíssimas, consideradas até as principais que um átomo tem. Vamos lá. Que partículas são essas? O que é que tem dentro de um átomo? O que é que compõe um átomo? Próton, elétron e nêutron. Os prótons e os nêutrons ficam onde? No núcleo. Ó, aqui ó, os prótons e os nêutrons. E os elétrons ficam aqui ó, nessas órbitas, nesses anéis. Então são quantas partículas dentro do átomo? 3, isso mesmo. Próton, elétron e nêutron. Essas 3 partículas. Você sabe qual é a positiva? Os prótons. Está aqui sua colinha. A partícula negativa, os elétrons. E as partículas que não têm carga nula são os nêutrons. Ok? Alguns alunos confundem, por exemplo, prótons e elétrons quanto à questão da carga. Associe próton, positivo, elétron, negativo. Isso é importantíssimo. Beleza? Por que eu fiz aquele resumo para trabalhar íon? Porque íon, galera, são átomos que perdem ou ganham o quê? Elétron. Elétron. Um íon, ele não vai perder próton, ele não perde nêutron, ele não ganha nêutron. O valor de próton e nêutron permanece inalterado, não muda nada. A única coisa que vai mudar em um íon para um átomo neutro, um átomo comum, é que o íon vai ter elétron a mais ou elétron a menos. Vamos entender essa história? Vamos entender essa história. Tá aqui, ó. Na. Procura lá na sua tabela periódica o Na, que é o sódio. Vamos ver se você lembra da nossa aula passada. Vem 2 númerozinhos aqui, ó, na tabela periódica. Às vezes esse número ele vem de forma em decimal. Você vai ter que arredondar. Esse 11 significa o quê? O número menor que vem aqui em cima, geralmente, ele significa a quantidade de próton. Eu sei que o sódio tem quantos prótons? 11. E também tem 11 elétrons. Porque em um átomo neutro, que a gente costuma dizer, a quantidade de próton, que é carga positiva, é igual à quantidade de carga negativa. Por isso que a gente chama neutro, né? Porque o positivo é igual ao negativo, então se anula, digamos assim. Professor, e esse N, como é que o senhor fez para descobrir? Simples. Eu peguei o número maior, que é a minha massa, a massa atômica, e diminuí pelo número menor. Ok? 11. 23 menos 11, 12. Para descobrir o neutro, galera, isso foi explicado na aula passada. Eu pego o valor maior, que é da massa, e diminuo pelo número atômico, que é esse maior aqui, menor aqui, ó, que significa também quantidade de próton e de elétron. Agora, olha aqui para o lado. O que é que mudou? Continua sendo Na, continua sendo 11, continua sendo 23. Mas esse sinal de mais significa que ele perdeu. Isso mesmo, o mais significa que ele perdeu. Ele perdeu um elétron. Assim como na matemática, a gente não representa o número 1. Aqui, ó. Você tem que entender que tem 1 aqui. 1 mais. Então quer dizer que esse elemento perdeu um elétron. Pode ser que essa seja a parte mais complicada de você entender. Como está mais e perdeu? Vamos lá. Tem aqui, ó, próton. O próton não vai mudar. 11, comparando aqui. O neutro muda. O que foi que mudou, galera? O elétron. Diminuiu um elétron. Por que ficou positivo se ele perdeu? Porque ele perdeu algo negativo. Quando a gente perde algo negativo, a gente fica o quê? Mais positivo. Por isso que está positivo, mesmo perdendo, porque ele perdeu algo negativo. Se você olhar para cá, você vai perceber que tem próton 11 e elétron tem 10. Então você está mais positivo, por isso ficou mais. Beleza?
Vamos para mais um exemplo. O oxigênio. Você já sabe, né? Esse número menor aqui significa o quê? Número de próton. Eu tenho 8 prótons. E também esse número aqui significa número de elétrons. Eu tenho 8 elétrons. Como é que eu faço para descobrir o número de nêutron? Simples, professor. Pego o maior menos o menor. 16 menos 8, 8 também. E aqui deu tudo 8, não foi? Agora, se você olhar para o lado, esse oxigênio aqui ó, continua sendo 8,16, mas ele vem 2 menos. O que significa 2 menos? Que ele ganhou 2. É isso mesmo. Nós vamos trabalhar uma matemática reversa aqui. Quando você vê negativo, significa que ganhou. Ganhou o quê? Elétron. O número de próton, galera, ó, não muda. O número de nêutron não muda. O que vai mudar vai ser só elétron. E qual desses dois são o íon? Esse daqui, ó. Quando você vê um elemento químico, um símbolo aqui, ó, do elemento químico, e vir menos ou mais, isso daqui é um íon. Quando você vê mais, significa o quê? Que perdeu elétron. Perdeu elétron. Diminuiu, ó. 11 menos 11 comparado com 10 aqui, ó, diminuiu 1. E se você viu menos, significa que ganhou elétron. Era 8 elétrons. Ganhou quanto? 2. Para facilitar mentalmente para você, trabalha só essa parte da matemática reversa, viu? Você viu um elemento químico, por exemplo, alumínio. Você viu 3 mais. O que significa esse 3 mais? Perdeu 3. Ok? Se você viu menos 2, ganhou 2. Por favor, anote isso daí, para não esquecer. Cátions e ânions. Galera, íons, já expliquei, é qualquer átomo que ganhou ou perdeu elétron. Alterou o elétron, a quantidade. Nós temos 2 tipos de íon. Nós temos os cátions, que são aqueles que perdem elétron e ficam positivos. Aqui um exemplo. Ó. Isso daqui é um cátion. E nós temos os ânions. Os ânions são os que ganham elétron e ficam negativos. Olha só. Está negativo é um ânion. Está positivo é um cátion. Mas ambos os dois são íons, ok? Ambos os dois são tipos de íon. Nós temos 2 tipos de íon. Os positivos, que são os que perdem elétron, e os ânions, que são os que ganham elétron, ok? Que são os negativos. Aqui embaixo, nós vamos fechar nossa aula de hoje, de forma bem simples, bem básica. Aqui nós temos aqui, representando por símbolo, símbolo do elemento químico, o cálcio. Nós temos 20 aqui em cima e 40 aqui embaixo. O que significa esse número em cima? Você tem que estar fera já nisso daí. Quantidade de próton. Quantidade de elétron também? Também. Mas você pode ter que lembrar o quê? Que tem esses 2 mais aqui. Então vai alterar alguma coisa, né? O que é que vai alterar? 2 mais significa menos 2. Não é isso? Então em vez de 20 elétrons, nós vamos ter o quê? 20 menos 2, que vai dar 18. Professor, esse A significa o quê? Massa atômica. A massa atômica, ela sempre é um número maior. Ok? O número de próton é sempre esse número menor. O nêutron, você pega o maior, menos, tem gente fazendo mais, menos o menor, que vai dar o nêutron. Ok? E o elétron é sempre esse número aqui. A não ser que venha um sinalzinho aqui. Aí você vai ter que fazer a conta. Como é 2 mais, você diminui. 20 menos 2, 18. Vamos para o exemplo do cloro. Você conhece os elementos químicos só pelo símbolo? Isso é importante, viu? Importante na química. Não que você é obrigado a decorar, mas os principais você tem que saber. Vai fazer muita diferença em provas, né? Por aí. Inclusive no Enem. O que significa esse 17 aqui, o menor número? O número de próton. Também significa o número de elétrons, mas aqui tem um menos. Então quer dizer que ele ganhou mais um. Vai ficar quanto elétrons? 18. Como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Eu pego o maior menos o menor. 35 menos 17 vai dar o quê? 18. Para descobrir o nêutron. E o A, que é a massa, sempre é o número maior. 35. Beleza? O bom do vídeo, galera, é que a gente pode pausar, a gente pode voltar. Eu acredito que não é um assunto tão complicado. Então vamos aqui para a revisão. A aula de hoje falou de íon. O que são íons? São átomos
que perderam o elétron ou ganharam o elétron. Todo átomo tem elétron. Ou ele ganha ou ele perde. Se ele ganhou elétron, se esse íon ganhou elétron, a gente vai chamar ele de ânion. Ok? Se esse átomo perdeu elétrons, a gente vai chamar ele de cátion. Quem perde fica positivo. Quem ganha fica negativo. Porque quem ganha ganhou algo negativo, então fica mais negativo ainda. Beleza? O que mais a gente pode falar? Basicamente isso. Então esse é o nosso resumo. Fica aí também a tela para você printar, para você anotar essas informações. E também fica a dica para você estudar por outras fontes, livros didáticos, okay? Outras videoaulas para você ficar fera. Espero que tenha ajudado e até a próxima.